Muito bem, então, mais uma vez, né, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, né, com muita alegria que a gente se encontra novamente para acolher a palavra de Deus na nossa vida, com esse esforço, né, de leitura orante para compreendermos um pouco melhor, né, em profundidade aquilo que os santos evangelhos anunciam pela boca de Jesus para nós, né? Tivemos ocasião de, nos últimos encontros, conversar um pouco sobre o primeiro discurso que Jesus faz no Evangelho de Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, né? Um texto importantíssimo, os capítulos 5 a 7, como a gente viu, né? Prefaciado, iniciado pelas bem-aventuranças, e depois Jesus falando, né, sobre essa centralidade do reino dos céus. O assunto central que Jesus trata nesse discurso é exatamente a realidade nova que é inaugurada por ele, que é o reino, né? E esse reino tem exigências que não negam, não abolem as leis, né? A escritura, a Torá e os profetas não são deixados de fora, mas são plenamente evidenciados, porque Jesus, como mestre de Israel, Messias segundo a Escritura e Filho de Deus, manifesta em plenitude o que Deus pretendeu ao revelar a Escritura para Israel. Não só Jesus comentou, portanto, sobre a Torá, né, e no contexto das exigências do rei, como também comentou sobre o culto, que era um aspecto importante da vida judaica, né? A vida judaica girava ao redor, em grande parte, do Templo de Jerusalém, enquanto o Templo de Jerusalém existiu, e Jesus trata, portanto, né, dessa dimensão do culto, não meramente como oferenda de holocaustos e sacrifícios no templo. A propósito, né, Jesus não fala em nenhum momento aqui de holocaustos e sacrifícios no templo, mas fala da dimensão do culto como uma realidade dialógica, dialogal entre o crente e Deus. Só que na realidade do reino não é um Deus qualquer, mas o Deus que é Pai. Quando orardes, entre no teu quarto, fecha a tua porta e reza em segredo ao teu Pai que está nos céus. Então a dinâmica é sempre, do culto àqueles que pertencem ao reino. A dinâmica do culto não é o cumprimento de normas e de preceitos externos, mas é entrar numa lógica profunda de relação, de comunhão e de vida com o próprio Deus que se apresenta por meio de Jesus como Pai. Então essa é a lógica, do culto na dimensão do reino inaugurado por Jesus. E a última parte, que ficamos de comentar um pouquinho a partir do capítulo 7, é a dinâmica, portanto, das obras. A tradição judaica, portanto, a gente comentava isso, que se estruturava nessas três dimensões, a Torá, o culto e as obras. Jesus também fala dessas três dimensões, portanto, falando sobre as obras, e as obras sobretudo, não de praticar as obras da lei mosaica, embora Jesus diz que o Antigo Testamento tudo se cumprirá sem que se perca absolutamente nada, mas as obras se centram sobretudo em atitudes de cuidado, atitudes de zelo, atitudes, de abertura para com o próximo. O capítulo 7, portanto, está cheio de verbos no imperativo, são ordens dadas por Jesus, sejam negativas, sejam positivas. Negativas do tipo, não julgueis para não seres julgados. E, portanto, é o agir, é a norma do agir. As obras, portanto, do discípulo do reino dos céus não são obras de meramente cumprir preceitos externos, mas estão na direção da relação para com o próximo. A realidade do reino, apresentada por Jesus, inaugurada por ele, descobrindo o rosto de Deus que é Pai, implica nos crentes a descoberta do outro como irmão. Então isso é importante, a dinâmica da relação entre os irmãos muda completamente quando os filhos de Deus, que é Pai, acreditam, portanto, nesta novidade do reino apresentada por Jesus. Portanto, não julgueis, pois com o mesmo julgamento com o que julgais sereis julgados, etc. Porque repara o cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho. Então Jesus deixa,
com muita atenção essa sua exigência do cuidado no julgamento do próximo. Por quê? Porque ninguém é capaz de julgar senão Deus, que conhece a totalidade da vida da pessoa. Né? Deus é capaz, o único e verdadeiro juiz é Deus, porque Ele conhece não somente, né, as intenções profundas, conhece os pensamentos, conhece também a história de cada um, conhece, portanto, né, as dimensões e a consciência de cada um. Né? Para que alguém fosse julgado adequadamente, precisaria que o juiz entrasse na consciência da pessoa, o que é impossível. Portanto, somente cabe a Deus o juízo. Né? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Portanto, né, Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, etc. Não deis aos cães o que é santo, as coisas santas, né? Muitos estudiosos tentam compreender o que Jesus quer dizer com isso. Quem são os cães? A tradição de Israel chamavam os gentios de cães ou de cachorros. Né? No capítulo 15, tem um episódio muito interessante do Evangelho de Mateus, no qual Jesus encontra uma mulher da Síria, sírio-fenícia, portanto uma estrangeira da região da Síria, e que clama por Jesus, pela cura da sua filha, né, acometida por uma doença de um demônio. E Jesus diz, não está bem tirar a comida dos filhos e jogá-lo aos cães. Então essa dimensão de cães seriam provavelmente, né, os infiéis ou os pagãos, os gentios, que não são capazes de valorizar a grandeza do reino. Portanto, Jesus diz, não deis aos cães o que é santo, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Né? Porcos, na tradição judaica, representa toda a impureza, porque para o judeu o porco é um animal impuro, se sabe. Né? O livro Levítico tem uma seção que apresenta, né, os alimentos chamados de kashrut, ou as normas de alimentares, né, para a tradição judaica. E, portanto, né, o livro Levítico faz uma classificação dos animais que podem ou que não podem comer. Né? Se exclui todos os animais de casco fechado. Por exemplo, o cavalo. Né? O cavalo tem um casco fechado, o casco não é fendido. Então, todos os animais de casco fechado, o livro Levítico proíbe, por exemplo, de comer. Né? Mas também os de casco aberto, alguns são proibidos, como é o caso do porco, né? Que tem a unha aberta, não tem um casco fechado. Alguns animais, portanto, são considerados impuros, entre os quais os porcos. Né? Então, a representação da impureza por excelência na tradição judaica é feita através ou da metáfora do porco, que é um animal impuro, ou então por meio, né, dos cemitérios, porque os cemitérios, né, os cemitérios eram considerados impuros também. Por quê? Porque na carcaça, né, o corpo, né, as coisas mortas em putrefação poderiam passar doenças, então eram declaradas como impuros para não se aproximar, para não contaminar as pessoas. Né? Então, as normas de pureza foram decretadas, né, no Antigo Testamento pelos levitas, certamente com essa intenção do cuidado da saúde pública. E isso é interessante, né? Em todas as religiões antigas, né, o grupo sacerdotal é o grupo também responsável pela saúde pública. Tá? E em geral, né, nas grandes religiões do passado, no Egito, na Índia, né, os sacerdotes em geral também são o que a gente chamaria hoje de médicos, né, os que fazem infusões e preparam, né, bebidas em trastes e chás, etc., para a cura. Então, né, os levitas no Antigo Testamento têm essa função, né, de averiguar e de cuidar da saúde pública, são os primeiros agentes de saúde. Tá? Então, o livro do Levítico, né, que trata das normativas, né, a respeito não somente dos levitas, mas de toda a Assembleia de Israel, porque toda a Assembleia de Israel deve conhecer as normas de santidade. É interessante isso, né, porque as civilizações antigas, as rubricas, isto é, as normas a respeito do culto eram ultra secretas. No Egito, por exemplo, os pergaminhos que continham as orações para serem proclamadas, né, pelos sacerdotes diante das supostas divindades que eles tinham, eram secretos, ninguém podia conhecer. Né? E o sacerdote pronunciava, lia isso durante
as liturgias, as orações, de voz baixinha, para ninguém entender o que ele estava falando. Em Israel, não. Na história da humanidade, a tradição judaica é a primeira na qual as normas de culto não são reservadas e secretas para o grupo sacerdotal, são de domínio público. O livro do Levítico, né, todo israelita conhece o livro do Levítico, conhece as normas, portanto, de pureza, de santidade e tudo mais. Por quê? Porque todo Israel é chamado a ser santo no livro do Levítico, né? O código de santidade, né? Isso, né? O livro Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, né? Não fez uma rebelião porque Moisés, irmão, que tinha o direito de entrar e eles ficaram só para transportar os paramentos sagrados. Sim, a revolta de Coré, né, um caso curioso, né, exatamente no livro dos Números, né, que descreve a revolta de Coré, um episódio no livro dos Números, capítulo 16, se não falha a memória, é onde Coré se rebela contra, sobretudo contra a autoridade de Arão como sacerdote, né? Sobretudo sobre Arão e os seus filhos, que Arão foi ungido como sacerdote junto com os filhos de Arão, por ordem do próprio Deus, em Levítico capítulo 8. O próprio Moisés, portanto, os ungiu como sacerdotes, né? E portanto, todos os sacerdotes têm de ser da tribo de Levi, da descendência de Arão. Quem fosse descendente de Levi, mas não passasse pela linhagem de Arão, era entre aspas, um mero levita. É o caso de Coré. Coré se rebela não porque ele não tivesse conhecimento, porque o conhecimento do livro Levítico era de domínio público. A sua revolta é porque ele como levita, ele não estava autorizado a exercer funções sacerdotais, porque ele não era da descendência direta, né, de Arão, né, e a situação agravou-se, né, porque ele ajuntou com outros, né, revoltosos, como Datã e Abirã, por exemplo, a tal ponto que a Assembleia se dividiu. Né, Moisés convocou todos, né, diante da tenda da reunião e, né, por ordem de Deus, mandou que a Assembleia se separasse em dois grupos. Então, quem for do lado, traçou um risco no meio, né, quem for do lado de Datã, Abirã e Coré, fica do lado de lá. Quem estiver com Moisés e Arão, do lado de cá. E a propósito, né, os filhos de Coré abandonaram o pai, né, passaram para o lado, né, de Moisés. E a propósito, eles são compositores de salmos. Na Bíblia, não porque ele conhecia, porque ele estava proibido de exercer funções sacerdotais, de entrar na tenda da reunião, que o eleito, né, exato, né? Então o motivo foi esse. E naquele episódio, né, foi trágico depois, né, com essa separação, Deus fez a terra abrir e engoliu-os todo, né, Coré, Datã e Abirã, todos os seus discípulos, a terra abriu e engoliu a todo mundo e ficou só do outro lado, a outra metade. Né? Pois bem, então, né, o código de santidade, né, tem essa insistência, né, sede santos porque eu, o vosso Deus, sou santo. E Moisés que diz, né, santificai-vos porque o santo habita no meio de vós. Né, é chamado código de santidade no livro Levítico, exatamente porque, né, e aí a santidade de Deus, portanto, que é o santo que habita no meio de Israel, deve contaminar, no bom sentido, né, todo o acampamento, e portanto isso perpassa o cotidiano, e perpassa inclusive a comida, né? Há o que se pode comer e o que não se pode comer, com essas normas de quase, né, de vigilância sanitária. E por isso, né, tanto o porco quanto, né, carcaça de animais mortos e cemitério eram considerados impuros. Então aqui provavelmente, né, quando não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos, às pérolas, etc., Jesus está precavendo, né, de não desperdiçar os tesouros do reino com aqueles que não se interessam. Né? Então, de fato, Jesus no Evangelho de Mateus, ele tem digamos, uma predileção pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Só mais tarde, naquele episódio que eu acabei de mencionar, que é o capítulo 15, depois do encontro com a mulher sírio-fenícia, é que Jesus tem uma abertura maior para os gentios. Mas inicialmente ele vem como Messias
segundo as Escrituras, para Israel. Depois, né, tem essa abertura mais universalizante, porque lá a fé daquela mulher foi muito grande, né? Ela responde a Jesus, né, está bem, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem, né, dos filhos que se banqueteiam. O que é interessante, né, porque ela fala a partir da própria experiência dela. Ela, como estrangeira, né, tem a experiência de ter em casa cachorros, provavelmente, né, porque os cachorros estão debaixo da mesa, comem as migalhas, mas não é essa a experiência judaica, porque na tradição judaica, cachorro é animal impuro. Tá? O cachorro é impuro. Se você entrar num quarteirão judaico, num bairro judaico, você não vê cachorro da nenhum. Nós aqui, ocidentais, que a gente tem um cachorrinho para cá, até hoje, né, se você vai, se você entra lá, né, no quarteirão judaico, em Jerusalém, você não vê cachorro, e se você tentar entrar com o cachorro lá, vai criar uma confusão, eles vão te expulsar de lá, pedradas e gritos. Tá? Ou se você vai, né, nos bairros famosos aí, onde tem a presença, né, significativa de judeus, tudo em Nova York, por exemplo, tem um bairro que é judaico, né, que segue as tradições judaicas, não tem cachorro. Você não tem cachorro em casa. Cachorro é considerado um animal impuro na tradição judaica. Ah, a gente não sabe bem o motivo, talvez, né, para não, né, para que, né, o judeu não tenha a tentação de olhar para o cachorrinho e ver, né, uma banda assada, né, como os asiáticos, né, que comem cachorro, né? Não todo tipo de cachorro, mas comem alguns, né? Mas sobretudo, né, porque na tradição bíblica antigo testamentária, onde tem cachorro, a coisa está de mal a pior. Quando se menciona cachorro, desgraças, tragédias, né? Quando, né, as lamentações, o livro das lamentações, que descreve as ruínas, né, da cidade de Jerusalém após a sua destruição, fala dos animais selvagens, entre os quais os cães que pisoteiam, etc. Então, as tragédias, as desgraças sempre têm a figura de Jó, né? Jó, que caiu em desgraça, etc. Doenças, né? Pela autorização de Deus, ferido, né? Quase um morto-vivo, né? Porque estava seu corpo estava apodrecendo em gangrena, né? E os cachorros estão ali, né? Para lamber as suas feridas, etc. Né? Para a gente, né? Que gostamos muito de cachorro, né? Nós que somos ocidentais e tem cachorro por todo lado, cachorro é o melhor amigo do homem, tem toda essa tradição, né? Tem, toda a esquina tem um pet shop, etc. Né? Banho, tosa, comida, né? Trata dos cachorros. Hoje tem um luxo dos cachorros, né? Cachorros às vezes, né, adotados praticamente como filhos, né? Tem hotel para cachorros, tem, né, spa e tudo mais, né? E a veterinária é uma profissão estimada, né, entre nós, né, os jovens que estudam para veterinária, tem todos os recursos hospitalares para atender uma pessoa humana, tem para, né, atender um animal, né, com todas as máquinas, ressonância, teste, exame de sangue, exame disso, de urina, de fezes, etc., de cá de lá, e todo tipo de cirurgia que se faz numa pessoa, se faz, né, praticamente num cachorro que compartilha, né, fisionomicamente quase grande parte dos mesmos órgãos que a gente tem, tá? Mas na tradição judaica, portanto, né, o animal impuro e a sua presença é uma presença lúgubre, né, que anuncia desgraças e tragédias, né? Também no Novo Testamento, se a gente pensa no Novo Testamento, Jesus conta a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. E o pobre Lázaro que está ali na porta do rico, né, que se banqueteia, ele está ali na sua mendicância e os cachorros que estão juntos, né, representando também a sua condição de, não somente de pobreza, mas a sua condição de impureza. Então, esse elemento, portanto, de pureza e impureza, ele é muito forte na tradição judaica e também passa para o Novo Testamento, porque Jesus é da tradição judaica, e, portanto, ele fala segundo a lógica da tradição judaica. É claro que Jesus fará mudanças significativas desse elemento, né? dessa matriz do sagrado e do profano. Isto é, né? O judeu distingue claramente o que é sagrado e o que é profano, e não se mistura coisas sagradas e coisas profanas. Né? Se você entra na casa de um judeu, ainda hoje, no século 20 ou 21, nem sei que século, nunca mais perdido, acho que estamos no século 21, né? Sei lá. No século em que a gente está, se você entra na casa do judeu, tudo é separado, ali tudo é pureza e tem as normas alimentares, os kasherut, portanto, toda a carne que se come tem que ser, né, sacrificada, degolado o animal, pendurado de cabeça para baixo, até sair totalmente todo o sangue, até parar de pingar sangue realmente, né, com as normas, não se mistura segundo, né,
uma interpretação rabínica de um texto do Levítico, no qual se diz: não comerás a ovelha no leite da mãe. Não comerás, não cozinharás a ovelha no leite da mãe. Que era uma norma, né, tecnicamente, para dizer: você não vai pegar a ovelha que tem uma semana de nascido e, desesperado para comer carne, já mata o bichinho e come, né? E por quê? Porque está mamando ainda. Então, a primeira interpretação de base dessa norma antigo testamentária era de esperar, no mínimo, o desmame, né, do bezerro, da ovelha, para depois você, se quiser, né, se apropriar para comer. Se não quiser esperar mais, então estaria... Mas como o texto diz: não cozinhará a ovelha no leite da mãe, os rabinos entendem: não pode misturar carne com leite. Não cozinhará a ovelha no leite da mãe, para dizer, né, espera desmamar. Mas eles entendem radicalmente a situação e separa, né, na cozinha tudo que é de carne, tudo que é de leite. Se você entrar na casa de um judeu hoje, né, praticamente ele tem duas cozinhas. Nas panelas que ele mexe com carne, ele tem todo o zelo de não misturar leite. Tá? E você não, portanto, né, não faz um sanduíche e põe um bife de carne e uma fatia de mussarela, que você está misturando. Né? Então, todas as normas alimentares, né, que eram bastante, eram e são até hoje, né, são normas alimentares que distinguem, portanto, né, a tradição judaica com base em elementos do Antigo Testamento. Repito, Jesus é dessa tradição, né, e apresenta o reino também nessa lógica do que é sagrado, do que é profano, o que é sagrado não desperdiceis, né, as pérolas aos porcos, portanto. Mas Jesus fará uma revolução, né, uma mudança significativa nesse aspecto, ao dizer que o que torna impuro a pessoa não são os alimentos que ele come, mas aquilo que sai de dentro do homem, portanto, aquilo que é gerado, que é gestado no pensamento, nas motivações e nas ações concretas, né? Mas, sobretudo, Jesus implica o chamado, aquilo que na psicologia se diz de o foro interno, isto é, né? Você não é, portanto, o justo juiz que é Deus nos julgará não somente pelas nossas ações concretas, mas também pelas motivações, pelas intenções profundas, pelos pensamentos, né? E por isso a tradição cristã católica, quando a gente faz, né, sei lá, né, o ato penitencial antes da missa, né, a gente confessa a vós, irmãos, né, por aquilo que cometi por pensamentos, palavras e ações. Por quê? Porque internamente isso conta, né? Então, a santidade, portanto, que Jesus exige dos discípulos que pertencem ao reino dos céus, parte, portanto, dessa experiência, né, de um encontro profundo com Deus, que é o santo e que nos santifica a partir de dentro. Portanto, as ações são consequenciais ao ser do cristão renovado. Então, Jesus fala disso aqui, né? Então, desse zelo para as coisas santas, essa santidade. Se fala também da confiança no pedido da oração: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, né? Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate, a quem lhe bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse pedir pão? Jesus usa, portanto, né, da imagem, da experiência humana dos pais que, em geral, são bons para os filhos. Um filho que pede pão, o pai não vai dar pedra. Se um filho pede peixe, o pai não vai dar uma serpente, né? E Jesus conclui: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Portanto, né, Jesus ensina que a paternidade, a experiência da paternidade, né, nós homens que somos pais, a experiência da paternidade é uma experiência que brota de Deus, que é Pai. O Pai por excelência é Deus. Nós participamos da paternidade divina, porque o Pai por excelência, o único Pai autêntico, verdadeiro, é o próprio Deus. É nessa lógica, né, que Jesus, mais para frente no Evangelho de Mateus, vai dizer: não chameis ninguém de mestre, não chameis ninguém de pai. Não é para que você, né, você tem o pai, se chama o pai, né, o pai está vivo até hoje, né, e quando eu encontro com ele, ele diz, né, benção, pai. Nós mais antigos, né, sempre pede benção todo dia, né, o pai.
não como as crianças hoje em geral, né? Não é o caso da gente, né? Que somos da igreja, em geral a gente ensina isso, né? Mas em geral, quem não tem experiência de igreja, não tem experiência de fé, as crianças hoje vivem, né, a experiência totalmente profana, né? Isto é, não tem essa tradição de pedir bênção aos mais velhos, nem para o pai, né? Levanta cedo, oi pai, oi mãe, etc. Né? Para gente, né, mais antigo, eu sou antigo já, sou no milênio passado, isso soa estranho, né? Criança que fala oi, né? Quando a gente era criança, se falasse oi, falasse bom dia para alguém, levava um puxão de orelha, né? Oi não, é benção, né? Vem aqui e fala benção. Então, portanto, né, Jesus fala dessa experiência, né, da relação, né, da experiência da paternidade humana, que, em tese, né, pela própria natureza, porque participamos da paternidade divina, a gente é naturalmente levado a fazer o bem aos próprios filhos. E quanto mais Deus, que é o Pai, então é o Pai que está nos céus. Então, esse é um elemento importante, né, que a gente vem insistindo, né, na novidade do reino que Jesus apresenta. É uma realidade nova, é um reino, é uma realidade nova. O reino se faz presente e essa presença exige mudança, exige conversão. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, Jesus começa o seu discurso exatamente dizendo isso. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do reino, mas a exigência é a conversão e a fé. Convertei-vos. E a conversão é exatamente isso, né? A metanoia, um termo que vocês provavelmente já conhecem, já ouviram, né? Metanoia, o verbo, né? Metanoete, convertei-vos. Meta é ir além, nous é a mente, é o conhecimento, e portanto, né? É mudar a estrutura de pensamento, é mudar a cosmovisão, quer dizer, é entrar numa realidade que nos faz perceber a presença de Deus que é santo no meio de nós, através do seu Filho, e que instaura realidades novas. E essa realidade é fundamentalmente, o eixo central dessa realidade é a filiação divina, porque Deus é Pai. Então esse aspecto é muito importante, né? Isto é, de um reino ao qual a gente pertence. E por isso, né, entrar na lógica do reino pela conversão e pela fé é enxergar essa realidade. Né? Como alguém que às vezes, né, tem a vista embaçada, mas se eu tirar meus óculos aqui, só vejo embaçamento, né? Não vejo quase ninguém, porque diferente, né? Às vezes pessoas têm a vista curta, eu tenho a vista muito boa, então, né, meus olhos fazem aumentar, né? Eu tiro o óculos assim e vejo os cabelos tudo enorme da mão. Então, as letrinhas podem ser minúsculas, se eu tirar o óculos aí, que eu parece que tem uma lupa na lente do meu olho, mas cresce tanto que borra. Né? Então, eu tenho que colocar a lente para diminuir o tamanho de vocês e eu conseguir enxergar, né, com precisão. Então, entrar no reino de Deus é abrir os olhos a uma nova realidade, né, que só é perceptível pela fé e pela conversão. E, portanto, por isso Jesus diz, não deem pérolas aos cães, né? Não deis aos cães o que é santo, nem pérolas aos porcos. Por quê? Quem não tem a experiência da fé, isso não faz sentido. Não faz sentido. Por isso, todo aquele que pertence ao reino dos céus faz a experiência da perseguição, como Jesus fez a experiência de ser perseguido. Certamente, né, vocês têm experiência disso, concreta, de gente que persegue, que critica, que não compreende. O que você vai fazer na igreja? Todo final de semana não sai da igreja, é encontro, é reunião, é mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Quer dizer, para quem não tem fé, isso não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. E parentes que a gente tem, né, que não tem esse mesmo dom da fé, essa experiência de vida cristã, não faz sentido o que a gente faz. Mas para a gente não só faz sentido, mas como é o sentido da vida. É outra lógica, né? Veja a diferença, porque a gente compreendeu pela fé essa lógica do reino dos céus a qual a gente pertence. E com exigência, né? Jesus diz, entrai pela porta estreita, no capítulo 7, versículo 13. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Existe, não, um caminho que conduz à vida plena, a vida em plenitude. E esse caminho é um caminho estreito, a porta é estreita.
E, portanto, é de exigência. Jesus não, para ser discípulo de Jesus, não é dizer eu creio em Jesus, creia, acredito em Deus, acredito em Jesus, ponto final, né? E é uma fé assim muito superficial, na qual, né, a gente pensa, não, basta acreditar em Deus e pronto, né? Não é só a fé, existe uma série de exigências, né, de mudança radical, né, de pensamento, de comportamento, de atitude, de compromisso, né, com realidades também espirituais, né, porque os valores do reino são superiores aos valores do mundo. Né? Jesus já disse no final do capítulo 6, né, dizendo: buscai primeiro, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Então existe uma precedência, existe uma prioridade suprema na nossa vida, que não é simplesmente a vida natural, né, de respirar e ter boa saúde e trabalhar e se dar bem na vida. Quer dizer, o escopo da existência não é só isso para quem crê. Então, o reino dos céus exige esta atitude, né? E que leva à vida. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e apertado é o caminho que conduz à vida. Então, existem dois caminhos. É o caminho que leva à vida e o caminho que leva à perdição. Então, essa é a seriedade, né, das exigências do reino dos céus. Quer dizer, ou se coloca no caminho que leva à vida, e portanto terá vida plena em abundância, né? E Jesus dirá, né, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância de vida é essa experiência já da filiação divina, na lógica, né, da dependência filial em relação ao Pai, já nessa vida, e a vida plena, a vida eterna. Jesus não fala do reino como uma espécie de estrutura humana, uma espécie de, sei lá, né, que ele agora é o novo rei, tem, portanto, um reinado, sei lá, como o rei da Inglaterra, que tem, né, os seus súditos num território, que tem, sei lá, os costumes. Não, não é isso. Quer dizer, o reino dos céus é uma realidade não é uma estrutura política externa. É a presença da potência de Deus que nos redime, nos transforma, nos faz entrar na lógica da filiação divina, com exigências de mudança de vida, de transformação, de conversão, que certamente terá desdobramentos na vida, né? Certamente que uma coisa é uma pessoa totalmente profana num espaço, sei lá, de educação escolar. Outra coisa é você, que é crente, que acredita em Deus e que tem, né, a experiência do reino no coração e que trabalha numa escola. Quer dizer, a sua presença, a minha presença no espaço de educação, certamente é diferente. Deve ser diferente, claro que é diferente, né? Por quê? Porque a gente não tece relações humanas perpassadas pela lógica da justiça distributiva, né? Se alguém me trata bem, se alguém, né, é cordial comigo, eu respondo na mesma perspectiva. Se alguém me olha torto, se alguém tenta me prejudicar, eu, né, maquino coisas ruins para ele, festejo quando ele cai em desgraça, quando ele perde o emprego, quando o filho dele adoece. Não é nada disso. Quer dizer, a lógica do cristão é outra, né? Como Jesus diz, né? Se a gente não souber, né, fazer mais do que isso, né, Jesus diz, né? Também os pagãos fazem isso. Né? Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, se você só faz o bem a quem te faz o bem, né? Que demais você está fazendo? Você já recebeu a recompensa porque o outro te retribuiu com a mesma moeda. O cristão, portanto, né, não está em outra lógica, portanto, a lógica do reino, né, cujo valor principal, né, é a grandeza da experiência com Deus que é Pai. E, portanto, um Deus que me perdoou, me assumiu como filho, como filha, na sua lógica de bondade, e que, portanto, eu não trato o outro segundo a justiça que ele merece, mas refletindo a misericórdia que Deus manifestou para comigo. Então, entrar pela porta estreita exige, portanto, comprometimento. E atenção, né, com os falsos profetas. Jesus já começa a alertar os seus discípulos,
para os falsos profetas que vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, né? Espécie do lobo, né, que veste a pele de ovelha e vem disfarçando como uma ovelhinha, e a ovelhinha displicente está ali, né, acha que é outra ovelha, de repente o lobo tira a casaca, eu sou o lobo mau, e pronto, está pronto para devorar as ovelhas, né? E, portanto, Jesus diz, né, pelos seus frutos os conhecereis, portanto, né, a lógica né, da experimentação, são os frutos, se permanecem ou não, se tem frutos que mostrem, portanto, né, a veracidade das pessoas, né? É uma indicação muito concreta que Jesus apresenta, essa lógica do fruto da árvore, porque a árvore boa só dá fruto bom. Quer dizer, a laranjeira só vai dar laranja, não vai dar limão azedo, etc. É segundo a lógica da própria natureza. E, portanto, né, embora se possa tentar aí fazer, né, algumas mudanças, né, genéticas, né, em algumas espécies, né, como por exemplo do enxerto, né, que se pode enxertar, né, um tronco de laranja num pé de limão, por exemplo, né? Meu avô tinha uma chácara, né, onde os pés de laranja foram morrendo todo, porque os micróbios estavam comendo a raiz dos pés de laranja, e tinha um pé de limão que, né, sempre dava limão e nunca acontecia nada. E aí meu pai pegou um brotozinho, né, de laranja, abriu a casca do pé de limão e enrolou lá com plástico, depois, né, deixou um punhado de dias, depois brotou. Aí do pé de limão nasceu um galho de laranja, né, e começou a dar o quê? Limão ou laranja? Começou a dar laranja, né? E aos poucos, né, foi cortando o resto dos galhos de limão, e portanto o tronco era de limão, os galhos de laranja, ficou um negócio assim. Então se pode, né, fazer esse tipo de coisa. A propósito, Paulo, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre Paulo, né, na carta aos Romanos, ele vai usar inclusive essa imagem, né, da botânica, para dizer que a gente foi enxertado, nós, os gentios, nós que não somos descendentes consanguíneos de Abraão, portanto, né, segundo a lógica judaica, não somos hebreus, mas passamos a crer no Deus dos hebreus, né, que Jesus manifestou plenamente como sendo Deus Pai, e portanto nós nos tornamos pela fé, né, filhos de Abraão, né, dirá Paulo, e portanto nós somos, como dirá Paulo na carta aos Romanos, nós somos enxertados no tronco judaico, né, e portanto nos tornamos filhos de Abraão. Mas isso veremos mais para frente no comentário sobre Paulo. Aqui Jesus, né, fala, portanto, da árvore boa que dá bons frutos e das árvores más, né, e que sempre vai produzir os maus frutos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, entrar no reino não é questão somente de proclamação, de discurso externo ou de louvor, de culto, etc. Também isso, né? O crente certamente louva a Deus com todo o coração, mas também coloca em prática o que Deus exige pela lógica do reino. Então esse aspecto é importante porque Jesus diz, né, que não basta só dizer Senhor, Senhor, né, porque naquele dia, quando Jesus usa essa expressão naquele dia, está falando do último dia, no dia do julgamento, no dia definitivo de prestar contas com Deus, né? Naquele dia muitos dirão, né, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, né, profetizar, expulsar demônios, realizar milagres, tudo isso, né, que parece bastante coisa, não é critério suficiente para entrar no reino dos céus. Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, portanto, Jesus diz, né, é possível que alguém profetize, que expulse demônio, que realize milagres e ao mesmo tempo tenha uma vida em nome de Jesus, né? Portanto, faz isso não com a própria força, mas, né, pelo poder do nome de Jesus, e ao mesmo tempo tem uma vida, né, desregrada, desvirtuada, e portanto, embora tenha anunciado a boa nova aos outros, pode pôr em risco a própria existência por não viver, né, de acordo com a exigência do Evangelho. E Jesus termina, portanto, né, o chamado Sermão da Montanha, com essa metáfora da casa construída sobre a rocha. Né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato
que construiu a sua casa sobre a rocha. Né? E em oposição, né? Quem escuta e não coloca em prática, como o homem estulto, insensato, que constrói a casa sobre a areia, e aí virão as chuvas, as tempestades, os vendavais, né? E a ruína será muito grande. E Jesus, portanto, conclui o Sermão da Montanha com essas indicações todas, e ao terminar, né, capítulo 7, versículo 28, ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Jesus, portanto, não tem um ensino segundo a tradição escribal, que era simplesmente, né, comentar a Torá com o conjunto, né, dos comentários antigos dos rabinos. Não, Jesus traz realmente uma novidade, não é simplesmente, né, explicar o que significa, o que Moisés quis dizer na Torá, no Antigo Testamento, mas Jesus apresenta a novidade do reino, a novidade de Deus que é Pai, e as exigências de conversão, de vida nova, e a plenitude já no tempo presente, como filiação divina e consequência de vida plena na eternidade. Então, a novidade do reino está aí, e as multidões certamente reconhecem esta autoridade, extasiadas, né, a autoridade de Jesus que ensina, não como os escribas do tempo de Jesus. Na sequência, né, a gente tem os capítulos 8 e 9, né, antes do próximo discurso de Jesus no capítulo 10, né, o discurso do capítulo 10 será o discurso chamado apostólico, no qual Jesus dará instruções, né, aos seus discípulos para serem missionários, instruções que são, né, dadas depois da constituição do grupo apostólico dos 12, mas antes de chegar lá, portanto, né, no segundo discurso de Jesus, no capítulo 10, a gente tem os capítulos 8 e 9. São dois capítulos importantes, que são do estilo narrativo, que descreve, né, Jesus agindo, Jesus realizando prodígios, realizando sinais, ou milagres, né? A gente pode usar essa palavra, Jesus realizando milagres, né? E esses milagres, né, que são ações de poder de Cristo que transforma a realidade. Portanto, Jesus não é somente um rabino que anuncia a novidade, mas com o poder, né, da sua substância, da sua autoridade, Jesus inaugura o reino dos céus e concretiza, portanto, né, mostra, né, através dos seus milagres, que o reino dos céus já está presente e já está atuando. Então, os capítulos 8 e 9, né, são considerados, né, por vários estudiosos como o capítulo dos milagres por excelência de Jesus. A gente vai ter aqui 10 milagres de Jesus. Nem todos são milagres, né, através dos quais outras pessoas são beneficiadas, mas alguns são prodígios de Jesus, né, como por exemplo a tempestade acalmada, né, e outros que Jesus, sinais que Jesus realiza. Mas é uma sequência de 10, tá? É importante isso, né, porque Mateus, como a gente sabe, é muito organizado, né, ao organizar as tradições orais sobre Jesus e compor o seu evangelho, né, organizou isso de forma muito lógica, né, e segundo o pensamento judaico. A gente já viu que Mateus organizou o seu evangelho em 5 discursos, e provavelmente, né, tentando fazer já uma relação com os 5 livros da Torá, né, os 5 livros do Pentateuco, que eram chaves, portanto, né, para a vida judaica. E aí Mateus quer dizer com isso, você que é discípulo de Jesus, atenção, que, né, existe uma precedência, não são os discursos de Moisés, mas Jesus que sobe um monte e que descortina o rosto de Deus como Pai, e que segue, né, nos seus 5 discursos, revelando a potência do reino de Deus. E ao mesmo tempo, né, tem toda a tradição do número 10 no Antigo Testamento, né, os decálogos, né, Shireh Devarim, as 10 palavras, os 10 discursos de Deus, e portanto, né, aqui a gente tem 10 ações de poder de Jesus, nos capítulos 8 e 9. E é curioso que Mateus comece o seu evangelho recordando, né, ao descer da montanha, seguiam multidões, né, no capítulo 8, e um leproso se aproxima de Jesus, prostrando-se diante dele. Então, no evangelho de Mateus, se a gente perguntar assim, qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? A gente aprende pela catequese, né, que foi a transformação da água em vinho, né, que está descrito no capítulo 2 do Evangelho de João. Tá? Mas
A gente não sabe exatamente qual foi, provavelmente aquele foi o primeiro, tá? Mas os evangelistas, porque lá, né, no capítulo 2, versículo 9, né, o evangelista João, né, diz: Esse foi o princípio dos sinais. Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Tá? Então, o texto em grego diz: Esse foi o princípio dos sinais. E algumas traduções mais antigas das nossas Bíblias traduziam assim: Esse foi o primeiro dos sinais. Então, é o único milagre no qual está dizendo que foi o primeiro, né, ou o princípio, porque depois, né, no final do capítulo 4, o evangelista, depois de curar o filho de um oficial romano, diz que esse foi o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Então, né, o evangelista João, né, o primeiro e o segundo ele enumera, tá? Mas Mateus e Marcos e Lucas, né, não colocam aquele primeiro sinal, né, colocam outros que são, né, na perspectiva de Mateus, são mais significativos para mostrar a inauguração do reino dos céus. Para Mateus, portanto, no evangelho, se a gente tivesse só o evangelho de Mateus, o primeiro milagre que Jesus, né, realiza nesse evangelho, isso não é o primeiro que historicamente ele realizou, mas o primeiro que Mateus colocou no seu evangelho, né, entendam bem, foi, portanto, a purificação de um leproso. Isso é significativo por quê? Porque a lepra, né, era não só uma doença, né, muito perigosa, né, no Antigo Testamento, no mundo antigo em geral, né, a lepra era uma doença contagiosa que poderia dizimar, né, grupos inteiros, povoados inteiros, cidades inteiras, que se passa, né, de uma pessoa para outra. É uma doença contagiosa e que não tinha cura na antiguidade. Portanto, a pessoa começava a apodrecer, né, as pontas né, os dedos da mão, dos pés começam a adormecer, depois começa a necrosar, e a pessoa começa, estando vivo, começa a apodrecer vivo, até terminar de morrer, né? Então essa é uma situação, portanto, né, muito séria do ponto de vista, né, sanitário, né, de saúde pública, e que pela legislação hebraica, né, antigo testamentária, né, os agentes de saúde, que eram os levitas, tomavam muito cuidado, né, para observar as pessoas, para saber se não tinha nenhum sinal de lepra. Então, manchas na pele, né, eram chamadas de lepra, não é como a gente hoje, a lepra realmente tem você tem que fazer exames, né, e descobre que tem lepra. Hoje tem um nome chique, né, se chama hanseníase, né, e hoje tem medicamento, né, que você toma, se você descobrir no estágio inicial, você toma e não terá nada, né? Meu avô, que no mês passado, né, completou exatamente 100 anos, né? Quando ele tinha uns 70 anos por aí, não, antes de 70 ainda, ele pegou hanseníase, né? E aí descobriu que foi todo o protocolo, né, de separar os pratos, os copos, né, e dormir separado da minha avó, etc, né, então, enquanto tomava os remédios, está vivo até hoje, né? Curou, nunca mais voltou, então, a hanseníase hoje não é, né, um grande problema em si, mas na antiguidade era um grande problema, as pessoas eram separadas, né, portanto, na experiência judaica, os agentes de saúde, os levitas, né, estavam atentos, portanto, a qualquer mancha, erupção cutânea, né, vermelhidão na pele, qualquer coisa já era suspeita. Então já baixava um decreto, né, escrevia, portanto, né, um documento de impureza e a pessoa ficava excluída por punhado de dia, depois para ver se o negócio iria continuar ou se iria desaparecer e depois se reintegrava. Então era de fato e de fato o livro Levítico capítulo 14, né, que trata da lepra, né, ele fala da lepra, não só da pessoa, né, o termo tzará em hebraico, né, traduzido normalmente por lepra, se fala da lepra, né, da pele, do corpo, se fala da lepra das roupas, se fala da lepra das casas, então, né, qualquer mancha, mofo, esses negócios, né, poderia ser uma suspeita de alguma coisa que, né, poderia provocar depois a lepra, etc. Alguma coisa está apodrecendo. Então era uma coisa muito ampla, tá? Mas de toda forma, né, tinha essa legislação, né, judaica rabínica de segregação, de separação daqueles, né, que eram manchados por alguma
destas erupções cutâneas consideradas como lepra e, portanto, a pessoa, né, era relegada a um leprosário. São Damião, né, um dos grandes santos, né, que se santificou trabalhando num leprosário, né, junto com os leprosos, etc. Né? Tem a história ali, tem filmes, né? Inclusive, se alguém gosta de filmes de santos, né, só procurar no YouTube, né? Tem um filme de São Damião, que acabou depois, né, também sendo contaminado pela lepra e morreu também no leprosário. Então, né, a segregação era muito forte, né? Então, esse leproso que se aproxima de Jesus, já quase que infringindo uma norma antigo testamentária, né? Porque lá no Levítico 14, Levítico capítulo 14, né, além do leproso ser segregado, separado, né, para uma região deserta ou para um leprosário, se ele avistasse qualquer pessoa se aproximando inadvertidamente, ele devia gritar, né, leproso, leproso, para que a pessoa não se aproximasse, né, devia andar com as roupas rasgadas, com o cabelo desgrelhado, etc., né? Então, né, feito Boris Johnson da Inglaterra, sempre tinha o cabelo assim, tudo bagunçado, né? E gritar leproso, leproso, não podia aproximar das pessoas e nem permitir que outras pessoas se aproximassem. Este aqui, né, teve esta ousadia, provavelmente ouviu falar de Jesus, né? E se aproxima, portanto, né, de Jesus e suplica, dizendo: Senhor, né, fazendo essa profissão de fé, se queres, tens o poder de purificar-me. Kyrios, não chama Jesus de mestre, chama Jesus de Senhor, né? De Kyrios, né? Daí a nossa evocação, né, litúrgica, Kyrie eleison, né? Senhor, tem de piedade, né? Kyrie, Senhor, portanto, né, uma profissão de fé no poder de Jesus, capaz de, se queres, tens o poder de purificar. Então é uma profissão de fé muito bonita, né, desse leproso que se aproxima de Jesus, né, e Jesus que responde prontamente, dizendo, né, Jesus que estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. É muito interessante, né, a gente ver como Jesus realiza sinais, prodígios, com o toque, né, tocando as pessoas. Com muita frequência, Jesus toca os doentes para curá-los, né? E a propósito, né, eu estava esquecendo a ideia de Senhor, né? No Evangelho de Mateus, nenhum apóstolo chama Jesus de mestre. Outras pessoas sim, né? Rabinos, que, mestre, qual é o mais importante dos mandamentos, etc. O único apóstolo no Evangelho de Mateus que chama Jesus de mestre é Judas Iscariotes. E a gente já sabe o que aconteceu com ele, né? Então, o título de mestre no Evangelho de Mateus não é um título adequado para Jesus. Né? Aqueles que realmente, né, professam a sua fé em Jesus, chama Jesus de Senhor, de Kyrios. Né? É interessante isso, né? Porque Mateus, né, como eu falei, é um judeu, né, que se converte né, que é chamado a ser apóstolo e que escreve o seu evangelho à luz das tradições do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o tetragrama sagrado, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, tetragrama é o nome de Deus, tá? Que às vezes algumas Bíblias traduzem, transliteram como Javé, né? Tem os testemunhos de Jeová que fazem um pé de guerra dizendo que o nome de Deus não é Javé, mas é Jeová, etc. Mas, de toda forma, né, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, usaram o termo Kyrios. Então, Senhor, no Antigo Testamento, é referido a Deus. Então, Mateus, que escreve o seu evangelho, né, para uma igreja, né, cristã e que, né, cujos membros são majoritariamente provindos do judaísmo e que conhecem o Antigo Testamento, entendem isso. Quer dizer, o verdadeiro crente não é somente mais um rabino. Jesus não é somente mais um rabino, mas é um Senhor. É o Senhor, é o Kyrios, né? Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade. Diferente é Marcos, tá? No Evangelho de Marcos, portanto, embora sendo um judeu, né, Marcos, mencionado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né, quando Pedro sai da prisão, libertado por um anjo, liberto da cadeia, etc., vai para casa, né, e pede a senha para entrar, né? E ao entrar na casa, é recebido por João Marcos. Né? E na carta de Pedro, Pedro saúda
João Marcos como meu filho, portanto ele o batizou. Provavelmente é um judeu de Jerusalém, né? Mas que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, por exemplo, né? E que acompanhou Pedro, portanto, né? Segundo o nosso amigo, né? Papias de Herápolis, né? Que escreveu, né? Em volta do ano 110, 115, mais ou menos, escreveu um texto chamado Comentário às Palavras do Senhor, ou às Sentenças de Jesus. Ele diz, a informação mais antiga dizendo que o Evangelho de Marcos foi escrito por esse João Marcos, que era discípulo de Pedro. Tá? Mas João Marcos, né, escreve o seu Evangelho, provavelmente endereçado para a igreja em Roma, onde a maior parte dos cristãos são de origem pagã, né? São gentios e que, portanto, não conhecem o Antigo Testamento. E, portanto, em Marcos, sim, os discípulos chamam Jesus, os apóstolos chamam Jesus de mestre, tá? Então, né, o título de mestre para Jesus no Evangelho de Marcos é joinha. No Evangelho de Mateus, isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque são contextos diferentes, né? E aí, certamente, né, as pessoas ou chamavam Jesus, alguns chamavam Jesus de Senhor, outros chamavam de mestre, mas os evangelistas fizeram essa coletânea de dados nesse sentido. Mas seja como for, então, o leproso aqui chama Jesus de Kyrios, de Senhor, e Jesus, portanto, diz, eu quero ser purificado. Faz parte do querer de Jesus, a purificação. E a purificação não é somente a purificação da lepra, mas é a reintegração da pessoa na família, na comunidade, recapacitá-la para o culto a Deus. Porque o leproso não podia entrar na cidade, não podia estar com a família, nunca, jamais poderia imaginar entrar no templo de Jerusalém, né, para reconhecer e adorar a Deus, por exemplo. Então Jesus faz parte do querer de Jesus, eu quero ser purificado, né? No mesmo instante, imediatamente, ele ficou livre da sua lepra, e Jesus lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. A norma era essa, né? Você apresentou alguma mancha, você tem a obrigação de ir diante do levita para te fazer uma inspeção. Tem suspeita, você recebe um atestado, né, de exclusão até que você, né, aconteça algum milagre e você possa restaurar a saúde. Se isso acontecer, você volta, vai ser reinspecionado de novo, né, e receberá, portanto, uma carta de reintegração. Por isso Jesus diz, vai ao sacerdote, né, e oferece, portanto, o sacrifício, né, a oferenda prescrita por Moisés, né, para que lhe sirva de prova. É interessante aqui, né, porque aqui Jesus cura este leproso, né? No Evangelho de Lucas, Jesus curará sete leprosos, né? Dos quais somente um volta para agradecer. 7 não, que 7? 10, cabeça, estou ficando caduco e velho já. 10 leprosos, né? E é curioso, né, que no Evangelho de Lucas, Jesus não faz a cura imediata. Quando os leprosos se aproximam de Jesus, outro episódio narrado por Lucas, né? Pedindo, né, compaixão, etc., Jesus simplesmente diz, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Ir mostrar ao sacerdote é sinal que você tinha que ver que a mancha sumiu, né, e você poderia, né, ir ao sacerdote. E eles acreditam em Jesus antes do milagre acontecer. E vão, né? No caminho, enquanto estão indo, perceberam que as suas manchas, a sua lepra desapareceram e somente um volta para agradecer Jesus e era um estrangeiro, né? Então, mas esse aqui não, esse aqui, né, é um único episódio, é um único personagem que se aproxima de Jesus. O segundo episódio, né, não vou comentar assim longamente, senão a gente não consegue avançar no texto, mas o segundo prodígio de Jesus é a cura do servo do centurião. Esse centurião romano, que tem um servo, um criado, né, que está paralítico em casa, sofrendo com dores atrozes, e Jesus, portanto, que pede a compaixão de Jesus, e Jesus diz, eu irei curá-lo. Mas o centurião barra Jesus, né, nessa sua predisposição em ir até a sua casa, dizendo, Senhor, e de novo, né, Senhor, chama Jesus sempre de Senhor, não sou digno de receber-te,
debaixo do meu teto, basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, eu também estou debaixo de ordens e tenho soldados debaixo do meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. Digo a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faz isto, ele o faz. Quer dizer, né, ele faz essa sua experiência, né, que a sua palavra de autoridade. Ele é um centurião que tem subalternos, né? É isso, né? No exército, né? Os de patente superior comandam, né? E o subalterno, né, tem que obedecer, não questiona. E, portanto, né, a ordem, né, decretada tem o efeito imediato. E ele reconhece em Jesus, né, visto que ele tem essa experiência militar, reconhece em Jesus, né, alguém que tem uma palavra potente, e basta a sua palavra e o efeito acontecerá. É uma ordem dada, é uma ordem executada. Isso lembra do exército, né? Portanto, né, na sua experiência de vida, ele reconhece isso em Jesus como Kyrios, como Senhor, né? Basta uma tua palavra e meu servo ficará curado, né? Jesus, e, portanto, se admira com esta fé desse centurião, né? Dizendo, em verdade, né? Capítulo 8, versículo 10, em verdade vos digo, em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. E Jesus faz uma declaração profética, né, significativa na sequência, dizendo: eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Oriente e Ocidente, né, são os gentios, portanto, aqueles que não são descendentes de Abraão, né, que, como este aqui, que não é descendente de Abraão, mas que pela fé experimentou o poder de Deus nesse espaço do reino inaugurado por Jesus. E Jesus diz, né, muitos do Oriente e do Ocidente se assentarão à mesa com Abraão, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas. Quer dizer, existem essa experiência de judeus que não creem em Jesus. E, portanto, Jesus que vem primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e essa experiência dolorosa, né, de ser rejeitado pelos seus. Né? É um tema importante, né, que a gente vai dar uma olhadinha depois, né, mais para frente também, quando Paulo, na carta aos Romanos, nos capítulos 9 a 11, né, vai fazer, né, uma reflexão a partir da sua fé, da sua experiência como judeu, como fariseu, como doutor da lei, né, falará sobre a situação dos judeus incrédulos, capítulo 9 a 11 da carta aos Romanos. Mas aqui Jesus fala já numa perspectiva escatológica, né, no final dos tempos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão, portanto, os gentios, né, como nós somos gentios, não somos descendentes de Abraão segundo a carne, né, e que nos tornamos filhos de Abraão, né, pela fé, portanto, entramos nessa lógica. Bem, o terceiro episódio, né, o terceiro prodígio, o terceiro milagre de Jesus é a cura da sogra de Pedro, né, no capítulo 8, versículo 14 para frente. Jesus, portanto, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão, de novo, né? Jesus que toca nos enfermos, nos doentes, etc. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. É interessante aqui, né, os verbos usados, né, pelo evangelista Mateus. Em português a gente não entende isso de imediato, né, mas na língua grega na qual foi escrito o evangelho, se percebe claramente. O verbo levantar é o mesmo verbo que é usado também para ressuscitar. O verbo egeiro em grego é levantar. Né? Quando Jesus fala, né, o Filho do Homem será entregue, será perseguido, será açoitado, será morto, etc. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Né? Em alguns momentos Jesus usa esse verbo aqui. Jesus, ao terceiro dia levantará. Tá? Então o verbo é o mesmo. Jesus que toca, portanto, Jesus que tem, que transmite a força da sua ressurreição antes da sua paixão, já comunica essa potência de vida, né, para os doentes. Tocou né, na mão da sogra de Pedro, né, ela, portanto, né, se levantou, ressuscitou, entre aspas, né, e se pôs a servi-lo, a servir Jesus. Quer dizer, né, a lógica de ser restaurado é para servir o mestre. E de fato, portanto, né,
o evangelista Mateus é muito cuidadoso nesse aspecto ao dizer que ela se põe a servi-lo a ele, a Jesus. E, portanto, não é um serviço, né, sei lá, público comum, mas é para servir Jesus. Então, a restauração é para o serviço de Jesus. Depois desses 3 episódios de cura, de milagres, né, o evangelista Mateus faz um resumo. Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres. Né? Os evangelhos não relatam todos os milagres de Jesus. E por isso o evangelista, na sequência, vai fazer um resumo, né, uma espécie de sumário, que ele condensa os muitos milagres que Jesus fez, sem detalhar um por um. Né? Vocês se recordam, por exemplo, do Evangelho de João, né, no capítulo 20, versículo 30 e 31, os últimos 2 versículos do Evangelho de João, que diz exatamente isso, né? Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Agora está boa, né? Você tem os 2 versículos. Exatamente como está na Bíblia, né? Portanto, né, Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos assim. O evangelista João escreve, ajunta 7 sinais de Jesus, 7 milagres de Jesus, tá? Que são descritos com a categoria de sinal. Né? João, em momento nenhum, usa a palavra milagre, mas usa sempre o termo sinal. É um milagre, é claro, né? Por base tem um milagre, só que esse milagre aponta para uma outra realidade. Por isso o Evangelho de João é mais difícil da gente compreendê-lo, né? Porque não é somente a descrição do que Jesus está fazendo, né? Nos sinais que ele realiza. São milagres, sim, mas que aponta para outra realidade que precisa ser compreendida. Então o Evangelho de João é muito bonito, muito profundo, mas precisa de uma pedagogia particular para a gente compreender o Evangelho de João na sua profundidade. E os últimos versículos do capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, o evangelista diz, né? Se fossem escritas, né, todas as palavras que Jesus disse, não caberia, todos os milagres, né, que Jesus fez, não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Tá? Então, os evangelistas nenhum evangelista pretendeu fazer uma biografia completa de Jesus, descrevendo todos os milagres que ele realizou. E por isso, depois de 3, né, esses 3 são modelos, né, são quase que exemplos paradigmáticos do agir transformador de Jesus, que instaura o reino dos céus, e na sequência ele apresenta, portanto, esse sumário sintético do significado, por que Jesus realiza sinais. Então ele interrompe a sequência dos 10 milagres, dos 10 sinais de Jesus, depois dos 3 primeiros, e faz um sumário explicando o significado do que Jesus está fazendo. Portanto, né, o discípulo que segue a Jesus não é com interesse meramente, né, de se beneficiar de milagres. Se alguém segue a Jesus só para conseguir milagres, ainda não amadureceu na fé. É uma fé ainda inicial, tá? Se você acredita em Jesus só para pedir milagre, disso, aquilo, para você ganhar na Mega Sena, para você não sei o quê, para isso, para aquilo, me faz milagre, disso, outro, etc. A lógica da fé ainda não está amadurecida, porque o significado dos milagres é para manifestar uma realidade profunda que o evangelista descreve no capítulo 8, versículo 16 e 17. Ao entardecer, o sumário, portanto, né? Um resumo, trouxeram muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, não vai descrever, né, sei lá, a dona Joaquina, que veio, né, com a perna quebrada, o seu Sebastião, né, que estava, né, coxo. Não descreve mais, ele sintetiza. Jesus curou muitos doentes, muitos enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E faz uma citação bíblica. Então, o que Jesus faz é para cumprir essa profecia de Isaías. Então, os milagres de Jesus têm uma finalidade, e a finalidade está aqui concentrada, é para manifestar esta realidade, que é, levou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, os milagres que Jesus faz, né, não são meramente, né, para produzir, sei lá, beneficiar um e deixar outro de fora, né, curar a perna de um e deixar o outro aleijado, não sei o que tem, né, e apresentar Jesus como uma espécie
de médico, né? Como se fosse de médico dos doentes, né? Ou a fé como uma mera último recurso, depois que você passou pelo SUS, né? E não teve recurso mais, então você corre para a igreja, quem sabe Jesus te faz um milagre para resolver a situação, né? Como último recurso. Né? E segundo contam os bons historiadores, né? Jesus é considerado um médico como os outros qualquer, né? Jesus, né? Conta os piadistas, né, que Jesus, enternecido, voltou à terra, né, e foi no SUS e viu aquela fila de doentes, né, o médico lá que estava atendendo desde cedo até de noite, estava exausto, né, disse, não, vai embora descansar, deixa que eu vou atender os próximos doentes, né. E aí, né, você entrou o próximo doente, né, e o que você tem, né? Eu estou com uma dor na barriga que não sara, etc, etc. Pois bem, está curado, levanta-te e vai embora. O povo sentiu mais dor, né? Já saiu rapidinho, né? O outro médico demorava. Os que estavam lá na fila perguntou: e aí, como é que é o outro médico? Não, é igual os outros mesmo, nem escuta a gente, chama a gente embora para casa. Então, mas é piada que o pessoal conta, né? Mas para dizer, considerar Jesus, né, como o último recurso do SUS, não é a lógica, né, do crente que tem essa experiência de viver no mistério do reino dos céus, porque o significado profundo é esse: levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Citação do profeta Isaías, né, citando um poema do servo sofredor, o quinto poema do servo sofredor, né, que é aplicado a Jesus, inclusive na sua paixão, né, e que o próprio Jesus, né, no caminho para Emaús, né, junto com os dois discípulos, diz: como vocês são de cabeça pequena, né, e duros para entender a Escritura a respeito de tudo aquilo que o Messias devia sofrer. Então, o sofrimento, a paixão de Jesus é nessa lógica de retirar, levar para longe as enfermidades e carregar as nossas doenças. Então, a transformação que Jesus realiza não é, e portanto, não é a lógica das doenças e das enfermidades, no quinto cântico do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, é exatamente, né, condensado na lógica de ele carregava sobre si os nossos pecados. Então, a cura que Jesus realiza é para manifestar a potência do reino dos céus e para fazer os crentes entenderem que ele tem o poder, né, de levar os pecados daquele que acredita. Né? Mateus tem esse sumário aqui com essa citação. Marcos é muito mais direto. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, os primeiros versículos do capítulo 2, tem um episódio no qual Jesus cura o paralítico, que é descido na sua presença, né, abrindo o teto, né, o telhado da casa. Jesus, né, está com a multidão dentro da casa que comprime, né, essas pessoas trouxeram esse paralítico, não podendo chegar perto de Jesus, subiram pelo terraço e desceram o paralítico na presença de Jesus, né? E Jesus, vendo ali o paralítico, olhou para aquele jovem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse, né, levanta-te, anda, né, toma tua cama, etc. Os teus pecados estão perdoados. E provoca um alvoroço, né, entre os ouvintes, porque os ouvintes começam a pensar, segundo a lógica do Antigo Testamento, que estava correta a propósito, né? No Antigo Testamento, só Deus pode perdoar pecados. E, portanto, ele disse: quem é este, né, que blasfema? Só Deus pode perdoar os pecados, né? Então, enquanto eles pensavam isso, Jesus já responde, né, dizendo: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta, né, toma tua cama e anda? E diz, né, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. E o paralítico levantou, né, tomou a cama e foi embora para casa. Então, Marcos é muito mais direto. Marcos coloca numa narrativa né, essa faculdade que Jesus, como o Messias, Filho de Deus, tem na terra de perdoar pecados. O Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Portanto, é uma prerrogativa divina. É a ação de Deus que mostra não somente uma realidade nova que está sendo inaugurada, mas que essa realidade está centrada na sua pessoa, na descoberta da sua pessoa.
Não basta só dizer existe um reino, Deus instaurou um reino, né? Foi um profeta chamado Jesus. Não é somente um profeta, é o Filho de Deus que inaugurou o reino com potência. Por isso, a uma certa altura do ministério de Jesus, os evangelistas sinóticos, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, vai reportar um momento chave em que Jesus vai perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois perguntará aos próprios apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Por quê? Porque tudo isso, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fala e tudo que Jesus inaugura, tem a função de levar o ouvinte, o crente, o discípulo a reconhecer quem Jesus é. Então, a mola propulsora do reino, o inaugurador dessa novidade, o que transforma a realidade humana, o que traz e redime o perdão de Deus e redime a humanidade, é Jesus como Messias, o Filho de Deus. A profissão de fé de Pedro, no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, é nessa lógica. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E ali Pedro receberá um elogio grande de Jesus, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou tudo isso, mas meu Pai que está no céu. Portanto, a descoberta em profundidade de quem é Jesus, na experiência de vida com Ele, é uma dádiva de Deus, é uma fé dada por Deus, que nos permite descobrir e experimentar Jesus como o Filho de Deus que tem prerrogativas divinas entre nós. Então, levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, essa citação bíblica, portanto, está nessa lógica de mostrar por que Jesus realiza esses milagres, essas curas, essa transformação. Na sequência, a gente tem uma expansão sobre o significado o resumo do que Jesus faz. Jesus, vendo que estava cercado de multidões, ordenou que passasse para outra margem. E aí é a primeira vez que Jesus vai deixar a terra prometida, atravessando o mar da Galileia e chegando na região dos Gadarenos, que era considerado o território dos pagãos, dos gentios, E isso é interessante que Mateus faça isso, por quê? Porque ele está escrevendo para uma igreja que já conhece o Evangelho, que vive a fé em Jesus, mas uma igreja, como eu falei mais cedo, que é muito centrada nas tradições judaicas, porque a maior parte dos membros desta igreja, a igreja a qual Mateus escreve o seu Evangelho, são provenientes do judaísmo, uma igreja fechada, que tem dificuldade de se tornar uma igreja que evangeliza para fora dos limites do judaísmo. E é por isso que Mateus tem o cuidado de mostrar Jesus atravessando para o outro lado da margem. E esse atravessar para o outro lado da margem, portanto, é um momento de turbulência. E por isso acontecerá uma tempestade. Por quê? Porque a igreja mateana precisará se abrir para o mundo da gentilidade para anunciar o evangelho também aos pagãos. E isso não se fará sem dificuldade. Portanto, a tempestade aqui aponta também para essa dificuldade com que a igreja passará para se abrir para a experiência missionária. Por isso, logo na sequência, no capítulo 10, Jesus vai dar instruções sobre a missão. Então, o Evangelho de Mateus é muito bem desenhado, muito bem organizado, na lógica da apresentação de Jesus como Messias, como Filho de Deus, como inaugurador do reino, como aquele que tem prerrogativas divinas, que realiza milagres para atestar que de fato ele realiza uma nova criação. Apocalipse, fala do novo céu e da nova terra, por isso Jesus redime a humanidade, levando as dores e as enfermidades, e o evangelista tem o seu cuidado de ajudar a igreja a compreender que uma igreja madura na fé é uma igreja que se abre para anunciar o evangelho para além dos horizontes. É a história, a parábola do bom pastor que Jesus contará, que deixa as 99, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Então, diante dessa travessia, existem pessoas que pretendem seguir Jesus. Um escriba que diz: mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Jesus responde: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso para um escriba, o escriba que tinha pretensão, certamente,
de aprender de Jesus, de ser um mestre e de formar uma escola de discípulos e ter uma vida boa. Porque o rabinato, né, os escribas da época de Jesus eram intérpretes da lei, formavam escolas particulares, que eram lucrativas, inclusive, né? E Jesus alerta, atenção, se a sua motivação não for adequada, é melhor não vir, né? Porque o verdadeiro discípulo, como mestre, não terá onde reclinar a cabeça. Outro discípulo diz: Senhor, permita-me primeiro enterrar meu pai. Jesus responde: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Uma declaração profética muito forte, né? Isto é, que é a tentação de muitos irmãos, né? Vou seguir Jesus, mas mais para frente, né? Quero ser santo, mas não agora, né? Quero aproveitar a vida primeiro, não sei o que tem, né? Pode ser que amanhã, né, já era, passou da hora. Então, né, Jesus diz, né, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, existe uma precedência, a precedência na relação com Jesus, que é superior à consanguinidade. O Evangelho de Mateus, Jesus no Evangelho de Mateus dirá isso, né? Se há um conflito na família pela sua fé, né, a precedência é a amizade com Jesus. Jesus chega a essa exigência, né, de discipulado, e por isso lá no sermão, né, no discurso sobre o apostolado, né, no capítulo 10, ele vai falar exatamente na terceira parte do discurso sobre as implicações ou as consequências dessa atividade missionária. E uma delas é exatamente essa: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí você fala: bom, Jesus é o revolucionário que traz a espada, etc. Não, é que a sua mensagem é tão poderosa, é tão exigente, que aqueles que entram nela percebem um tesouro escondido, né, e dão a vida, porque isso se torna o seu tesouro, se torna onde está o seu coração. E aqueles que não compreendem, que não entram na lógica do reino dos céus, vai ver isso como loucura. E, portanto, vai haver desavenças, né? Jesus vai dizer que, né, haverá divisões, né, entre famílias, porque uns acreditarão nele e outros não. Né? E por isso, né, Jesus fala, inclusive, dessas consequências que o discípulo tem que estar consciente, né, antes de seguir Jesus. Né? E a travessia, né, a tempestade acalmada, né? Eu comento esse último episódio aqui, porque Jesus, né, passará quarto prodígio. Agora não é um milagre no sentido de alguém que é beneficiado, mas é um prodígio que Jesus mostra também a sua identidade profunda, né, e é reconhecida pelos discípulos nessa travessia, portanto, por outro lado do mar da Galileia. Jesus que entra no barco junto com os discípulos, houve uma grande agitação, né, e essa tempestade, etc. Jesus dormia. É curioso, né? Jesus que dorme no barco. Que sono profundo esse, né? Eu invejo o sono de Jesus. Sou tão ruim para dormir, né? Imagina um barcozinho, não era um Titanic, não, é um barcozinho pequeno. Os barcos, os arqueólogos encontraram um barco, provavelmente da época de Jesus, os restos, né? Enterrado ali, porque o mar da Galileia recuou, né? Então ficou lá enterrado na areia, né? Lá o território é muito seco, conservou esses elementos estruturantes, né? O ferro que segurava. Então, é um barco aí, né, de 4 ou 5 metros de comprimento, né, que comportaria ali umas 10, 12 pessoas, 15 pessoas no máximo, né? É isso, né? Imagina um barcozinho dessa natureza, uma tempestade, e que balança para lá e para cá, e água entrando dentro. Jesus está lá. Eu invejo o sono de Jesus, né, às vezes, né? Uma santa inveja do sono profundo. Mas tudo isso é também símbolo, né? Porque eu falei, a travessia da tempestade é para a igreja recordar, né, que dentro do barco Jesus está junto. E Jesus representa exatamente essa serenidade profunda. O sono de Jesus é a garantia, né, da segurança, porque o Senhor está no barco da igreja que atravessa tempestades, né, nesta missão de alcançar territórios antes não conhecidos. Né? E Jesus, portanto, que dorme. Os discípulos, portanto, né, que agitados, acordam Jesus, o despertam, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. De novo, Senhor, uma profissão de fé, né? Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus que acorda, né, depois pondo-se de pé, conjurou severamente o vento e o mar, houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam:
Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, né? Exato. O prodígio operado por Jesus tem o intuito de provocar a pergunta: quem é Jesus? Porque Jesus não apareceu com a plaquinha na cabeça: eu sou o Filho de Deus. Né? Quer dizer, os discípulos tiveram que experimentar, que reconhecer, que descobrir, que fazer essa experiência e professar a fé em Jesus como Messias e Filho de Deus. Então aqui já começa esse questionamento profundo: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então é um prodígio importante, né, juntamente com outros prodígios que a gente vai ver no próximo encontro, né? A hora já vai adiantada. Aproveito então, né, para agradecer novamente, né, a presença de todos e de cada um, né, em nosso encontro nesta noite.